Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um Visão Popular e a gente vai entender a história de Zumbi. Então, bora lá! A Visão Popular de hoje é sobre resistência, é sobre luta, é sobre um pouco da vergonha da nossa história muito recente. Hoje, um pouco da história do Quilombo dos Palmares e algumas das lendas que viviam neste lugar. Zé do Caixão, zumbi, lampião! Zé do Caixão, zumbi, lampião! Solta a vinheta aí. Escravidão, o grande elefante na sala. Não vamos nunca nos esquecer desta mancha na história do mundo e principalmente do Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão e que também foi o país que mais recebeu escravos da África no mundo. Importante você botar na sua cabeça agora que essa era uma escravidão mercantil, profundamente racista, baseada na dominação de uma raça, e você vai ter que se lembrar disso lá na frente, tá? Que nós vamos voltar nesse assunto de escravidão aí, que você tá ligado também, né, Bubu? Que tem um bagulho que os caras falam aí, tá? Os caras que leram o livrinho de reaça e ficaram com esses papinhos. Mas a gente tem que... Cala a boca! Agora você vai ouvir! A primeira lenda a ser citada, taca a string na lenda, Aqualtune. Eu sei que Dona Sardá tem um vídeo falando de Aqualtune. Então, se você quiser que eu reaja esse vídeo, já coloca aqui embaixo e aí a gente faz o react junto. Princesa congolesa que inclusive chegou a liderar exército. Ela chegou a liderar 10 mil homens numa batalha contra portugueses lá, tá ligado? Infelizmente, ao perder essa batalha, Aqualtune foi escravizada e enviada para o Brasil, para se tornar mercadoria. No caso, ela especificamente foi trazida como reprodutora. Olha que, mano, dá um nojo. Olha essa foto. Resmeteu, muito bom, gente. Falar esses bagulho. Você vai lá pra ter mais filhos, como se fosse um animal, tá ligado? Ao chegar... Como se fosse uma aia. Na região do Alagoas, nós estamos falando da época das capitanias, né? Que o Brasil era tudo dividido assim, tá ligado? O arrombado do rei da época falou assim, divide as faixinhas e dá pros meus brothers. Corta o Brasil que nem uma zebra e isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Foda-se quem já tava morando aí. Foda-se todos os povos originários. Foda-se a cultura deles. Eu quero dominar o mundo, igual o Pink Cérebro. O Aqualtune do Congo foi chegar lá em Alagoas e imediatamente tentou fugir. Correu pra praia, foi capturada e enviada para a capitania de Pernambuco. Salve Pernambuco. Na época, inclusive, outro território, né? Como eu disse, faixinha, né? O bagulho é muito diferente. Na minha época, eu andava 350 quilômetros todo dia de manhã pra ir pra escola. Aqualtune, que não era boba... Esse cara é muito engraçado. Nem nada, que tinha conhecimentos de guerra, de estratégia e tudo mais, ela já começa a ouvir histórias dos tais quilombos. O berimbau no fundo. E o que é um quilombo, Cauezão? Eu te explico! Quilombo é um termo africano que significa esconderijo na mata. Entre os tantos atos de resistência cometidos pelo povo preto da época, que incluíam, inclusive, suicídios, automutilação, abortos intencionais, fugas, o maior símbolo de resistência eram os quilombos. Verdadeiras comunidades no meio da mata, comunidades de subsistência, onde eles plantavam, colhiam, existiam e guerreavam, porque eram constantemente atacados, né? Você acha que os caras iam fugir e formar uma comunidade e os portugueses iam falar, deixa os caras lá, deixa os caras lá, não. Que vocês são ruins, português, né, Tuga? Que informação dramática. É, Tuga! Portanto, a Aqualtune fica sabendo de uma região ali que era chamada do Reino dos Palmares, e Palmares recebe este nome por causa de suas palmeiras. Logo, ela começa a organizar uma fuga. Ela já começa, não, então essas ideias, nós vamos fugir sim. Começa a falar com a galera de perto. Ela que, inclusive, era mantida num isolamento pior, porque sabendo de seu poder de cabeça, político, organizacional, os senhores ali já deixavam ela de canto com os piores caras que ela podia, tá ligado? Mas mesmo assim, ela conseguiu se organizar e agitou uma fuga de onde ela era escravizada, em destino ao Reino dos Palmares. E no caminho ela inclusive foi reunindo gente. Mais de 200 pessoas formaram a primeira banca da Aqualtune e juntos eles formaram o glorioso, o maravilhoso Quilombo dos Palmares. Rapidamente o Quilombo dos Palmares se expandiu pra caralho, já em pouco tempo tinha milhares de pessoas e inclusive na sua história ele chegou a ter 30 mil cabeças, tá? Caralho, 30 mil cabeças, gente. Pacalica. Era um verdadeiro reino de resistência e luta e guerra.
guerra, porque era constantemente atacado e os caras resistiam. E era porrada. Então toma, ventuga, toma. Filha da puta. Não vale a pena. E, aliás, um quilombo que não era formado apenas por pessoas pretas que escaparam da escravidão. Tinha também indígenas, tinha inclusive gente branca que por algum motivo tava ali à margem da sociedade e acabou sendo acolhido nesses espaços. A Kwaltuni prosperou neste ambiente, inclusive formou família, virou mãe, inclusive virou avó. Virou avó de um mano aí, tal de Zumbi, já ouviu falar? Não ouviu falar? Então. Se você é racistinha, você devia ter ouvido falar, porque era pra você estar em choque. Demorou, racista? Olha o Zumbi aqui. A Kwaltuni liderou o Quilombo dos Palmares e usou muito do seu conhecimento ali organizacional de guerra pra poder formar aquela porra lá, entendeu? Ela só deixou de Absurda, pô, matriarcado. ser líder do Quilombo dos Palmares quando o seu filho assumiu, o glorioso Ganga Zumba. Eu vou abrir um parênteses aqui. É um pouco difícil de falar de datas dos acontecimentos. Eu não saberia dizer. Até porque esses acontecimentos sofreram um apagamento histórico. Não era de interesse das pessoas preservar a história das pessoas, Would be no way of knowing. porque eram pessoas escravizadas, eram pessoas que eram vistas como produto, eram pessoas que eram vistas como menos do que gente. Então, Enzo, se você vier falar que, mas ainda não tá certo essa data, não tá certo por causa do teu vô, que era escravagista, tá bom, fudido? É, bisavô, né? Bisavô. Seu vô não. Quer dizer, não sei, vai que o seu vô é dono de uma empresa têxtil no interior do Mato Vai que seu pai tem escravos na fazenda dele, né? Grosso do Sul. Pode ser que seja hoje, uma vinícola. Pode ser uma vinícola lá do Rio Grande, não sei. Mas assim, seria o bisavô, né? E é apenas bisavô, tá bom? Você percebeu como o bagulho é recente? A Kwaltuni deixou de ser a líder do Quilombo dos Palmares quando seu filho, o Ganga Zumba, assumiu. O Quilombo dos Palmares começou a ficar muito conhecido na região, inclusive causando problemas mercantis para os portugueses. Estava começando a Tadinho deles. faltar mão de obra. A região era muito fértil em riquezas do solo, então também estava faltando matéria-prima. Os portugueses estavam bolados com a existência do Quilombo dos Palmares. E frequentemente, tanto eles quanto os mercenários que eles contratavam tentavam ir lá pra arrumar com eles e não arrumava nada. Os portugueses investiam, fracassavam. Depois eles tentavam com mais gente, cada vez mais. A luta em volta do Quilombo era cada vez maior e exigia cada vez mais gente. O Quilombo foi se tornando uma história inspiradora para outros quilombos da região que se formavam. Ele era todo cercado, inclusive, de madeiras, grandes paredes de madeira, assim, como se fosse um verdadeiro reino protegido, tá ligado? E Ganga Zumba liderou diversas dessas lutas, porém, em determinado momento de sua história, ele se envolveu numa fita aí um pouco controversa, Bulbasauro. A coroa portuguesa, sabendo dos prejuízos que estava tendo, tentando destruir o Quilombo dos Palmares, chama a Ganga Zumba pra trocar uma ideia. Ganga Zumba, tudo bom? A gente já viu que nós estamos, né, vocês estão se fudendo daí, nós estamos se fudendo daqui. Vamos fazer o seguinte, quem está no Quilombo dos Palmares a gente não mexe mais, tá bom? Todo mundo que tá livre aí dentro vai ficar livre, mas quem tá fora não pode entrar mais também. Quem é escravo vai continuar escravo e fechou, demorou? Assim o Quilombo não cresce mais e a gente também não tenta destruir vocês, entendeu? Aí, a gente não fica sem trabalhador pra fazer o trabalho pela gente, a gente ficar coçando o... Ganga Zumba topou o acordo, para desgosto de muitos de seus camaradas dentro do Quilombo. A galera do Quilombo falou, peraí, Ganga Zumba, não é assim, a gente quer a libertação, nossa vida é de guerra. Não quero saber, enquanto tiver um preto escravo tá errado, não vamos falar, tá bom pra nós e o resto, não concordamos. E eventualmente Ganga Zumba acabou tendo que lidar com a consequência de sua decisão. Foi envenenado e morto num contexto misterioso. Até porque os registros históricos são um pouco escassos por causa do seu vô, Enzo. Eu repito, não vem me... Ai, que não foi bem assim. A culpa é de quem? Quando Ganga Zumba deixou de ser líder do Quilombo dos Palmares, quem assumiu foi um jovem líder guerreiro que inclusive já era reconhecido dentro do Quilombo como um baita de um lutador, um estrategista, um maluco brabo de guerra mesmo. E nós estamos falando de ninguém menos que Zumbi. Aliás, a gente gosta muito de glamorizar Zumbi, que tá certo, mas daí também não pode esquecer que ao seu lado existia também uma grande guerreira, uma pessoa também com grandes conhecimentos de treta, uma pessoa também com grandes conhecimentos organizacionais, Dandara, a parceira de Zumbi, e ambos lideravam o Quilombo dos Palmares. O Zumbi era tão treta nas treta... Pegou o trocadilho? Ele era tão treta que ele começou a virar uma lenda local, tá ligado? Os outros quilombos, as outras pessoas, cidadãos da região, começaram a pensar, mano, esse maluco ele é uma força da natureza, mano. Os portugueses tá em choque de Zumbi. Zumbi é embaçado. Zumbi deve ser deve ter poder sobrenatural, esse mano. Ele chegou a ganhar fama de imortal na região, de... Moleque é brabo. um espírito das matas, e os portugueses estavam em choque. E aí, racistinha, fudido. Cadê Zumbi? Ai, meu Deus do céu. Que
Quem é seu Deus agora, porra? Só vira lenda, tá ligado? O filhinho do Tuga ia bater na porta assim, ó, na cara. Os caras, não bate na porta do lado de dentro, que senão o zumbi aparece do lado de fora, e ó. Por isso que eu tava contigo, a Nana Neném, que o zumbi vem pegar. O Tuga, opa. Nana neném que o zumbi vem pegar. Opa, ora pois. Volta pra casa, português. Lembram-se que no Brasil, em tudo que envolver portugueses na internet, vocês têm que comentar: devolva nosso ouro. Mas tem duas coisas que a gente precisa deixar bem claro aqui, Bulbasauro. Tá mais que certo. Toda a riqueza dos países europeus é a nossa riqueza também, pô. Primeiro, a gente fica falando aqui da luta de zumbi, dos quilombolas, como se eles fossem as figuras violentas, como se eles não quisessem só existir. Como se os violentos de verdade não fossem os portugueses que estavam escravizando eles. Então, como diz o ditado, todo escravo que mata o seu senhor age em legítima defesa. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Chega a arrepiar! Chills. Literal chills. Eles eram conhecidos como símbolos de resistência. Nunca se esqueça disso, tá? A pessoa que quiser falar que o zumbi era violento, você já pergunta: ih, mano, como que é o nome do teu avô? Segunda coisa, nós destacamos muito o Quilombo dos Palmares pelo que ele representava e pelo tamanho que tinha, mas a realidade é que existiam quilombos espalhados pelo território nacional inteiro. Bota aí a imagem aqui, olha o tanto de quilombo que tinha no Brasil, tá? Pra quem entenda, o Quilombo dos Palmares não era uma raridade, não, tá? E por mais que isso possa te inspirar e falar, nossa, quanta gente resistindo, né, no Brasil inteiro, significa o quê? Que tinha muita escravidão no Brasil inteiro, certo? Então, infelizmente, existiam muitos quilombos porque eles se faziam necessários dentro desse cenário agressivo, nojento e vergonhoso. E a gente traz até hoje as consequências desse processo tão violento, né? Os ataques portugueses continuavam escalando, eles continuavam gastando dinheiro e recursos para destruir o Quilombo dos Palmares, até que eles chegam nessa figura aqui, ó, nefasto, Domingos Jorge Velho. Jorge, né? Eu traí. Ele, com muito recurso e muitos homens, consegue finalmente destruir o Quilombo dos Palmares. Contratado pela coroa portuguesa, que não teve os dons de resolver, né, tá ligado? Sozinho você não aguenta. Você disse que era bom, né? Arrombado. Teve que contratar um mercenarinhozinho aí, bostinha, cuzão. Ele conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares. Zumbi e Dandara conseguiram fugir. Porém, cada um pro seu canto. Dandara, não conseguindo lidar com a ideia de se tornar uma pessoa escravizada, acabou tirando a própria vida, pulando de um penhasco. É o que a história conta. Zumbi ainda continuou foragido por muito tempo, apavorando as pessoas, né? O zumbi tá por aí, o quê? Zumbi tá vindo. Seu paradeiro acabou sendo revelado por um camarada que foi torturado até que entregou a informação, e Zumbi foi finalmente capturado e morto. Mas mais do que isso, ele foi decapitado e sua cabeça foi exposta em praça pública, e agora eu vou abrir aspas pro bosta do governador de Pernambuco, que disse: determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que esta empresa acabava de todo com os Palmares. Fecha aspas pro arrombado. Sabe? Arrombado racista. Qual é que é a fita, ô do governador de Pernambuco, finado, fudido? Você tá ligado que a gente só cita seu nome quando tá citando a história de Zumbi, tá, né? Você tá ligado, né? Então, para todos os efeitos, ele é de fato imortal. E você é um bosta, você é uma mancha na história. Seu merda! A data da morte de Zumbi veio a ser considerada no Brasil a data da celebração da consciência negra. Afinal, ele é uma das figuras que mais representa essa luta por sobrevivência, dignidade, por existência. Agora tem um bagulho aí, Buba, que a galera gosta de falar muito, que eu acho que é legal esclarecer também, que eu pedi pra você prestar bem atenção lá no começo. Eu já imagino que a frase vai ser: mas na África, eles já se escravizavam também, né? Se você tá pensando nisso pra justificar a escravidão, tem alguma coisa errada com o seu pensamento. Isso da história, porque a escravidão no Brasil era uma escravidão mercantil profundamente racista, que tratava o preto como um produto, como um sub-humano, e aí a gente chega nesse ponto que tem reaçazinho fudido pelo Brasil e pelo mundo, dizendo, mas o Zumbi também tinha escravo. O livro tem informações Nem foi a que eu tô falando, tá vendo? aqui, eu achei muito interessante. Zumbi tinha escravos. Me chamaram de racista até. Tadinha, que barra. Perfeito. Eu acho que o Brasil precisa ser confrontado com a verdade, né? É o trabalho que você faz.
como se isso fosse de alguma maneira diminuir a mazela da escravidão praticada pelo homem branco. E o fato é que sim, ao chegar num quilombo, um escravo fugido passava por um regime de servidão para provar que tinha espaço nesse lugar. Afinal, ele estava fugindo de trabalho forçado, mas não era para ir para uma colônia de férias. Ele tinha que contribuir com aquela comunidade, e sendo uma comunidade organizada no esquema de reinado, esses caras chegavam sim como servos para provar o seu valor. Tinham que trabalhar, tinham que estar prontos para batalha sim, mas em nada se compara com a escravidão mercantil e racista praticada pelos europeus que aqui chegaram. Deixa claro pro próximo reaça imbecil que for comentar isso no bar, que o sistema de servidão de quem chegava nos quilombos não era racial, não era mercantil e era muito diferente do que era praticado pelo seu bisavô, tá bom, Enzo? Você não sabe a merda que vai dar se você der o nome do seu filho de Enzo. E outra coisa que é bom deixar claríssimo, pra você nunca mais esquecer, bota na tua cabeça. A gente fala da escravidão como se ela fosse a história lá do 1500, como se a gente estivesse falando de história antiga. A escravidão acabou em 1888, isso dá apenas 136 anos. Gente, 136 anos. Minha avó tem 98. Entende que a mãe da minha avó viu o fim da escravidão no Brasil? Isso é bem recente. Tô te falando que tem gente viva hoje que 2 gerações atrás tinha uma avó, um avô trabalhando forçadamente dentro de uma fazenda de café ou coisa do tipo, tá bom? Lembra disso também quando você for pensar na questão social de hoje, quando alguém me falar, mas você tem que entender que... Diga não ao racismo. Pô, negros cometem mais crime. Diga não ao preconceito. Eles são mais violentos. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Lembra todo o contexto? Lembra dessa dívida que a gente tem com essas pessoas? Lembra que é de ontem isso. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e só fez isso porque tava feio. E pior, né? Além de ser recente, com o fim da escravidão, você acha o quê? Que a galera falou, desculpa, toma aqui suas terras de volta? Desculpa, toma aqui um emprego, uma faculdade? Não. As cotas raciais são uma prática racista. É tipo, tá bom, você não é mais um produto. Se vira agora. Vai morar na periferia, vai se virar, vai continuar sofrendo racismo, vai continuar sofrendo opressão, vai se fuder na nossa mão, pra depois chegar um fudido aí e vir falar, mas você tem que entender que... O português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos. O racismo não é... Aí, ó, o argumento que eu falei anteriormente, quem fala? Bolsonaro. Vai fazer o quê? Os caras são... Cala a tua boca, Enzo! Um argumento racista que tenta negar a responsabilidade de todos os brasileiros não afrodescendentes hoje sobre o legado da escravidão. Tá muito clara ainda hoje na sociedade as mazelas da escravidão, tá? É muito recente e a gente vê todos os dias a situação. Então é sempre um branco fazendo esse discurso, né? Que doideira. É muito bom que pelo menos a gente conheça a vergonhosa história do Brasil nesse aspecto. Não fique só assistindo, muita gente chora enquanto você tá rindo. Pra nunca mais se esquecer e botar na cabeça tudo isso aí que eu falei. É isso, gente. Essa é a história de Zumbi, a história de Dandara, a história de Aqualtune, a história de resistência de pessoas pretas no Brasil. A gente tem muito o que aprender, a gente tem muito o que lembrar da força dos nossos ancestrais, sabe? E utilizar isso pra gente botar de combustível para nossa revolta. Porque isso? Você tá resignado com o sistema? Você tá, tipo, de boa com gente passando fome, com gente sem casa para morar? Então você tá num lugar muito do privilegiado. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de não lutar. Então eu vou continuar lutando. E se você quiser lutar também, organize seu ódio. Procure uma organização para você fazer parte e contribuir com a luta. E se você viu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like, pô, esse vídeo mereceu, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ver essa história. Inscreva no canal se você não é inscrito, obviamente, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijos, até o próximo.